Voltei. Oi. Estão me ouvindo? Oi, professora, eu estou. Oi, Grazi. Eu acho que é porque, como a gente estendeu para ir para o intervalo, acho que o povo está aumentando o intervalo também. É, Então tá bom, mas pelo menos é só para me saber. Então, vou esperar o pessoal voltar, tá, Grazi? tá joia. Aqui. O povo tá voltando. Gente. Eu tô na área. Ah, que bom, Pedro. Pode recrutar todo mundo. Só tá eu e Grazi aqui. É porque Aqui, a gente estendeu. Mike também. Ah, então tá bom. fica É porque a caladinho. gente. Então, tá bom, professor. Você tá muito quietinho, Mike. Eu tô chegando atrasado, professora, na aula. Eu tô É, trabalhando, tá sendo muito ruim esses dias. Aí entendi. eu tô começando a assistir aula dentro do ônibus, aí acaba que não dá nem pra abrir o áudio. Ah, entendi. Não, tudo bem. Não é fácil, não, né? Tá, É não. ruim, é complicado, mas tudo bem. O importante é tentar acompanhar da melhor maneira possível. Depois também sempre coloco os vídeos lá disponível para vocês. Aí você depois não deixa de acompanhar, que eventualmente você perdeu, tá bom? Deixa eu Tá ver bom. aqui. Tem mais alguém? Mais alguém? O povo tá voltando. Que ótimo, gente. Então a gente vai retornar aqui, tá? Tava esperando só porque tinha muito pouca gente. Então agora a gente dá pra gente dar continuidade. Pode puxar a orelha no povo, que a gente tem que voltar às 9 horas. Já passa tão depressa. Então vejamos, gente. Deixa eu até aqui a imagem, que foi a última que a gente estava falando. Eu acho que valeu a pena, né, ter colocado a imagem. Deu para a gente recordar um pouco coisinhas básicas que a gente viu lá no iniciozinho. Sempre é bom para vocês poderem recordar. E aí verificar os conceitos, né? Que são muito importantes para a gente. Então, vejamos, vou passar para a próxima pergunta. Cadê? Pergunta 3. O sistema locomotor é formado por ossos, músculos e articulações, sendo responsável por garantir nosso deslocamento. O sistema esquelético está mais voltado para a função de sustentação do corpo e é formado pelos ossos, que compõem o nosso esqueleto. O esqueleto humano é dividido em esqueleto axial e apendicular. A respeito do axial, marque a alternativa correta. Antes de passar diante, só para todo mundo acompanhar, nós vimos a parte esquelética, nós vimos que tem o sistema esquelético ele é dividido em esqueleto axial, que eu não vou agora recordar, porque faz parte justamente da pergunta. Temos o esqueleto apendicular, né? E temos as cinturas escapular e cintura pélvica, tá? Porque aí as cinturas vão fazer esse elo de ligação entre a parte apendicular e a parte axial, tá? Depois a gente vai recordar um pouquinho mais. Eu só quis fazer assim para todo mundo ter uma introduçãozinha e recordar do que a gente está vendo. Então, olhem só, é para vocês marcarem a alternativa correta
no que se refere ao esqueleto axial. É aquilo que a gente vai combinar, aquilo que a gente falou anteriormente. Vocês vão ler, vão já imaginar aí uma resposta, mas não vão falar nada por enquanto. Deixa o seu colega terminar de ler e imaginar também qual que seria a alternativa dele, tá bom? Então, vejamos. Leiam com atenção. Podemos? Podemos. Letra Podemos. C. Sim, podemos. Vocês Letra acham? C, eu acho, né? Letra Ó. C, né? Isso. Então, a resposta é letra C. Sim. Vejamos. O crânio é uma das partes do esqueleto axial, sim, e possui como função principal proteger o encéfalo. Certíssimo, tá? Agora, como isso aqui é muito para entender, eu vou aproveitar e vou só chamar atenção para vocês que está errado aqui, porque assim todo mundo consegue perceber, né? O esqueleto axial ele é formado pelos ossos dos membros? Não, na verdade os ossos dos membros fazem parte do esqueleto apendicular, né? O esqueleto axial, até coloquei aqui em termos de imagem, quer ver? Não foi aqui não? Ih, não foi não. Mas espera aí que eu tenho uma imagem. Olha, vamos aqui. Só para vocês recordarem. O esqueleto axial ele é compreendido pelos ossos do crânio, a coluna vertebral e os ossos que compõem a caixa torácica, tá? Então aqui é uma vista dorsal, isso aqui é uma vista ventral, ou seja, uma vista, eu estou vendo esse indivíduo de frente, vista ventral, e aqui uma vista dorsal. Então o que vocês observam aqui, ó, né, é esse esqueleto axial. Então, na hora que eu falo dos ossos, né, dos membros, isso daqui é o esqueleto apendicular, quer seja dos membros superior, quer seja dos membros inferior. Então, eles compreendem o esqueleto apendicular, tá? E nós temos aqui a cintura escapular e a cintura pélvica, tá? Que vão fazer o elo de ligação entre esse esqueleto axial e o esqueleto apendicular, tá? Eu acho que isso é bom para vocês enxergarem isso, recordarem isso, né? Do ponto de vista aqui de imagem. Então, vejamos. A coluna, formada por 20 vértebras? Não. A coluna é formada por 33 vértebras, tá? No esqueleto axial, encontramos ossos como fêmur? Não, já está errado. Porque axial, como nós vimos, é ossos do crânio, da coluna vertebral e da caixa torácica. Fêmur, tíbia e fíbula é esqueleto apendicular, são dos membros, né? E aqui, o esqueleto axial é formado pela coluna vertebral e os ossos dos membros. Até que a coluna vertebral mas ossos dos membros, não. Então, não era para fazer. Gente, fiz lambança aqui, espera aí. Aqui. Isso, melhorou, né? Que aí também, não, eu quero só deixar aqui para vocês, porque aí depois isso fica lá registrado para vocês recordarem, né? Então, só aqui, ó. Aqui e, ó, trazer sem rabiscar. Bem, ok? Então, certíssimo. C de casa, que a letra é correta. Bem, pergunta 4. No indivíduo adulto,
idade na qual se considera completado o desenvolvimento orgânico, o número de ossos é de cerca de 206 ossos. Esses ossos possuem formatos diferenciados, os quais podem ser classificados em ossos longos, planos, curtos, irregulares e pneumáticos. De acordo com essa classificação, correlacione a primeira coluna com a segunda e posteriormente assinar. Não precisa, é porque eu não dei. É só colocar, só fazer associação aqui pra gente, tá? Façam aí bonitinho e já vocês vão me dar a resposta. Ok? Qual desses ossos aqui é o exemplo de um osso longo? Húmero. Exatamente, isso. Gente, a minha letra não vai ficar boa, não, mas só para a gente mais ou menos deixar aqui registrado, tá? Então, concordo com vocês. Húmero, tá? Qual osso destes agora que são tidos como um osso plano? O frontal e o parietal. O frontal, o parietal são planos? São, concordo com vocês. Mas eles lembram que os ossos, eles possam vir a ter mais de uma classificação. Então, eu concordo com vocês, eu vou colocar aqui, ó. Plano é 2, né? Vou colocar 2 aqui e 2 aqui, não foi que vocês falaram? Isso. Não é? Mas por quê? Porque os ossos, eles possam vir a ter mais de uma classificação. Como eu tenho 5 opções aqui e 5 opções aqui, provavelmente tem um aqui que às vezes ele cabe uma outra característica. E aí eu posso completar para ficar bonitinho, tá bom? Então vamos deixar assim que a gente vai depois decidir. Qual que é o exemplo de um osso curto? O tarso. O tarso. Muito bem. Né? O curto são os ossos das mãos e dos pés. Então, carpo e tarso. Muito bem. Qual que é o exemplo de um osso irregular? É o atlas. O atlas. Atlas eu até coloquei o nome, o atlas é a primeira vértebra cervical, né? Nós temos o atlas, o áxis e depois as demais vértebras. Então, concordo com vocês. Um exemplo de osso irregular que está aqui é o atlas, que é o 4. Agora, porque os ossos pneumáticos são aqueles ossos que são observados na região da face, mas que apresentam concavidades, né? Lembram? Porque ele é aquela região que dá uma leveza à estrutura óssea e que ela é revestida por uma estrutura membranosa. Vocês lembram que eu até falei da sinusite? Vocês se recordam disso? Sim. Né? Então, qual que é dentre desses dois aqui, qual que é, além de plano, ele também é pneumático? Frontal. Parietal. Frontal. É o frontal. Tanto é que na hora que a gente queixa de sinusite, né? A gente coloca a mão justamente nessa região de fronte aqui do osso frontal, a região que você fala assim, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma sinusite, aí você coloca a mão nessa região da testa, que é do osso frontal. Então, por isso que aquela hora eu coloquei assim, pra gente tirar a dúvida, e agora aqui eu coloco o número 2 para completar e ficar bonitinho, tá bom? Então, vocês estão certos. O osso frontal, além de ser plano, ele também é pneumático, tá bom?
mas o parietal, ele é só característica de ser um osso plano, tá? Então, vocês, na verdade, vocês acertaram direitinho. É importante só a gente recordar e ter esse cuidado, né? Mas é uma maldade. Mas aqui é porque se eu desse a opção ali embaixo, que às vezes eu gosto de fazer assim, e aqui coloco opção A e dar sequência. Aí eu ia direcionar para ter só uma única opção. Vocês teriam que decidir facilmente aqui, tá bom? Enfim, então deu certinho, é isso mesmo. Vamos aqui. Sabemos que o sistema esquelético é formado por uma grande quantidade de ossos interligados que formam o esqueleto. Esses ossos são formados pelo tecido ósseo, um tipo de tecido conjuntivo que é formado por 3 tipos celulares: osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Ponto. Isso eu tirei do livro do Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, tá? Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente a função do osteócito. Pensem bonitinho que vocês vão me dar a resposta. Já tem a resposta? Alternativa B? É a D? A, B. A B de bola. B Eu de acho que é a B, não bola. sei. Isso. B de bola. Acertou quem falou B de bola. Osteócito. Olha só. De fato, né? Os osteócitos são células maduras que ajudam na manutenção da matriz óssea, tá? Deixa eu marcar aqui essa questão. Mas vejamos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Caneta. Aqui. Os osteócitos produzem a matriz orgânica? Não. Quem produz a matriz orgânica são os osteoblastos, tá? Só para vocês lembrarem, os osteoblastos são aquelas células que produzem a matriz, são aquelas células que são observadas uma do ladinho da outra. Que aí eles... Lembra quando eu dei o exemplo, que é como se a gente estivesse lá na sala, um do lado do outro? Que aí um chega com muita mochila, chega com muita coisa, aí ele vai se afastando, né? Então, os osteoblastos produzem a matriz orgânica. Então, essa daqui tá errada porque não são os osteócitos, são os osteoblastos. Essa daqui tá certinha. Os osteócitos reabsorvem o osso? Não. Quem reabsorve o osso são os osteoclastos. São aquelas células gigantes. Os osteócitos formam os ossos compactos? Não, na verdade, os ossos compactos são formados por todos os constituintes celulares, né? Não são só eles, não. Né? Você tem toda uma gama de estrutura óssea que forma, não é formado exclusivamente por um único tipo celular. Os osteócitos produzem as cartilagens encontradas nas epífises? Não tem absolutamente nada a ver, né? Não de forma alguma. Então, tecido cartilaginoso é um tecido diferenciado, né? No qual uma célula óssea não produz cartilagem, tá? Então, de fato, a única frase verdadeira aqui é B de bola. 6. O esqueleto pode ser dividido em 2 grandes porções. Uma mediana, que forma o eixo do corpo, composta pelos ossos da cabeça, pescoço e do tronco. E uma outra opção, a pensa essa, formada pelos membros superior e inferior. Essa foi retirada do livro do D'Angelo Fatini. Inclusive, hoje,
aquela foto que a Mariana me mandou a respeito do livro do D'Angelo Fatini, eles são absolutamente iguais, viu? O que difere ali em termos de edição, aquele rosinha é o mais, ele fala que é a terceira edição revisado. Então, ele deve ser uma edição mais nova, mais atual, tá bom? Então, é justamente um livro do D'Angelo Fatini. Por isso que eu até tô lembrando, estou comentando isso aqui. Bem, em relação ao esqueleto, analise as afirmativas abaixo e me diga se elas são verdadeiras ou falsas. Verifiquem aí bonitinho que a gente já vai corrigir. Vamos partir para a primeira. O esqueleto axial é composto pelos ossos da cabeça, do pescoço, Verdade. pela escápula e Verdadeira. 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 Verdadeiro. Olha É só. falsa. Escápula não. É falsa Isso. porque tem a escápula, não. Exatamente. A Olha, escápula tem- faz parte da cintura escapular Cintura e não do escapular. esqueleto. Olha só. O Pedro falou que pegadinha, né? Ah, Pedro. Mas Professor, tem que ter, de vez em quando tem que ter alguma coisinha errada também, né, Pedro? Oi, diga. Diga. por que a clavícula está na parte axial e ela é considerada parte do apendicular? A clavícula e a escápula fazem parte da cintura escapular, tá? Ela não faz parte do axial, não. A gente constitui ela, tanto a escápula quanto a clavícula, constituintes da cintura escapular, tá bom? E aí as outras estruturas das costelas é que fazem parte da cintura axial, porque aí forma a caixa torácica, tá? Tá, obrigado. De nada. Cintura escapular é composta pelos ossos que constituem nossos membros. Não. Sim. Falsa. É cintura É escapular. falsa. A cintura escapular. porque ela Totalmente tá- falsa. É falsa. Ué. Mas ela não Quase está na sempre. parte apendicular? Olha só, totalmente falsa. Cintura escapular, eu acabei de falar que é escápula e clavícula. Os nossos membros são constituídos o que a gente fala do esqueleto apendicular. Essa daqui é totalmente falsa, grosseiramente falsa. A cintura pélvica é composta pelos ossos da escápula e clavícula? Falsa. Falsa. Ah, isso, falsa. Na verdade, é a cintura pélvica. É formada pelos ossos da pelve, né? São os ossos do quadril, ilho, isquio, pubis. A coluna vertebral é formada por 31 peças esqueléticas? Falso. Falsa. Isso, eu mesma hoje já falei aqui, formada por 33. Observamos discos intervertebrais entre todas as estruturas vertebrais? Falsa. Falsa. A primeira e a segunda não tem. Isso mesmo, Débora. Entre E no primeira e finalzinho também, né? aqui. E lá Finalzinho chama. a junção, cóccix, tá? Então, senhores, se aquela outra era toda verdadeira, essa daqui foi toda falsa, tá? Oi, gente, ó, mas isso é super variável, viu? Tem Tem que hora que prestar muita atenção também. né, Tem que
Isso, tem que prestar Muita atenção. pegadinha aí, nosso Deus. Não é? Olha só. Aqui foi quando eu coloquei. Oi? É o Jeová novamente. Diga, Giovana. Sobre a cintura escapular, que é clavícula, como você falou, e a escápula ela faz parte do eixo apendicular, não é isso? Isso. Ah, Isso. entendi. É para reconfirmar. Tá bom? Já era só essa minha dúvida. Obrigado. Ok, Giovana. Aqui, pergunta 7. A pele recobre o corpo inteiro. Tem uma área de superfície de 1,20 m a 2,20 quadrados. Pesa cerca de 4 a 5 quilos e representa aproximadamente 7% do nosso peso corporal de um adulto médio. A pele também é chamada de tegumento, o que significa simplesmente revestimento. A pele é composta pelo tecido epitelial de revestimento. Com relação ao tecido epitelial, analise os itens 1, 2 e 3 e assinale a alternativa correta. Vejamos. Aqui, leiam essas 3 frases, verifiquem se elas são verdadeiras e falsas, e aqui me digam o que vocês iriam marcar, tá? Que é outro tipo de questão também, que às vezes quando cai em prova, o aluno acha também que é pegadinha, porque você pode acertar 2, errou uma, você vem cá e marca errado. Então, preste atenção. Vamos ver o que vocês vão marcar. Qual que vocês marcariam? 2 e 3. 2 a e B. 3. 2 e 3. 2 e A 3. B. 1 e 2? Tá, vocês estão falando 2 e 3 e o quê? Vocês estão Eu falando que marcaria 2 a e B, 3... 2 e 3. É a letra B, 2 e 3. 2 e 3 são verdadeiros. São verdadeiros, 2 e 3. Ok, agora entendi a resposta. Ok, letra B, 2 e 3 são verdadeiras? Sim. Sim. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que é 1 e 2. Marcar 1 e 2. Eu acho até que eu vou, que eu fui aqui no embalo, mas espera aí. Vamos analisar. A pergunta foi, olha, vem cá. Em relação ao tecido epitelial, né? Então, na hora que fala tecido epitelial, é o tecido epitelial de revestimento. Eu vou fazer uma coisinha básica aqui, ó. Deixa eu ver. Não consigo levar essa imagem. Só um minutinho, tá, gente? Ó, vai sumir no... Não assusta, não. Fui eu. Vou fazer uma coisa assim, Ctrl+C, para vocês, para a gente analisar, vocês enxergarem o que vocês estão analisando, tá bom? Vou dar um Ctrl+V aqui, Ctrl+V. Vocês já vão ver, porque não tem como fazer isso e vocês... Bem, agora deixa eu chegar aqui, deixa eu ver, compartilhar, aqui e fazer isso. Ó, eu acho que aqui agora dá. Espera, gente. Aqui. Isso. É o suficiente. Olha só. Na hora que a gente fala sobre, que foi a pergunta aqui, ó, em relação ao tecido epitelial. É o tecido epitelial de revestimento. Então, eu tô analisando, basicamente essa regiãozinha daqui. Né? Então, por quê? É a minha epiderme, é aquele tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado, tá bom? Então, ela possui células justapostas.
Célula justaposta é uma célula uma do lado da outra. Dá para vocês verem que aqui eu tenho uma célulazinha do lado da outra, concordam comigo? Sim. Estão enxergando isso? Né? Tanto é que vocês não observam aqui espaços vazios, observam? Não. Não. Não, é só cheio de bolinhas, tudo cheio de célulazinha uma do lado da outra. Então, possui células justapostas com pouca ou nenhuma substância intercelular, ou seja, entre elas a gente não tem muito espaço, né? Não tem aquele material extracelular. Então, a 1, ela é verdadeira, tá? 2, desempenha funções de proteção, revestimento e secreção. Olha, ela desempenha esse papel, sim. Ela protege, a nossa pele ela é protetora, ela reveste e ela ainda ajuda a liberar material de secreção. Agora, reparem, qual que é o ambiente? Deixa eu pegar aqui para ficar bonitinho. Qual que é o ambiente rico em vasos sanguíneos? É a região da derme. Da derme. E não a epiderme, né? E não o tecido de revestimento. Então, é por isso que até que eu fiz questão de voltar com essa imagem aqui, porque eu vi que vocês ficaram justamente embananaram aqui nessas questões. Então, na hora que a gente consegue enxergar o desenho, eu consigo verificar que essa característica de riqueza vascular não é característica do epitélio de revestimento, e sim de uma região da derme, tá bom? Então, é por isso que a frase 3 ela é falsa, sendo assim, as únicas verdadeiras são 1 e 2. Com isso, a gente tem que marcar a letra C de casa. Somente 1 e 2 são verdadeiros. Ok? Ok. Tá? É importante. Tá vendo? É bom. E esse tipo de questão, e eu gosto de treinar isso com você, gente, porque acontece às vezes muito disso em prova de concurso, né? Porque a gente fica só no VOF. Aqui é um VOF. Só que você é obrigado a marcar uma questão. Então, quando você, às vezes, erra uma, te faz, às vezes, perder a questão. Né? Então, a gente tem cuidado de análise, de leitura. Isso é muito importante. Bem, pergunta 8. A entorse é um movimento violento, com alterações patológicas de uma articulação. A entorse do tornozelo é uma das lesões musculoesqueléticas frequentemente encontradas na população ativa, que geralmente envolve lesão dos ligamentos laterais. Ocorre com maior frequência nos atletas de futebol, basquete e do vôlei. A entorse do tornozelo pode evoluir com complicações, com vários graus de limitação funcional. Ok. Sobre lesões musculoesqueléticas, podemos afirmar. Ou seja, vocês vão me ajudar a encontrar aqui uma afirmativa verdadeira. Pensem aí para vocês me falarem. Acho que é. Isso, vejamos aqui, deixa eu marcar. Qual frase vocês acham que seja verdadeira? Letra A. Gostei. Falaram com propriedade, todo mundo acertou. Isso mesmo, né? Na entorse, os ligamentos que reforçam a articulação são estirados ou rompidos, né? Exatamente. Essa resposta da forma. Aqui, olha só, na maioria dos casos da entorse, não se verifica a sensação dolorosa? Lógico que se verifica, né? Isso aqui tá errado. Mas Para casos de entorse, não há necessidade de nenhum exame de diagnóstico? Lógico que há, porque
porque inclusive você precisa tirar a possibilidade de fratura, né? Porque a queixa Isso. clínica ali de início possa te gerar, às vezes, falsos entendimentos. Diga, quem que perguntou? Leone. Diga, Leone. No caso para fazer um exame para ver se aconteceu qualquer problema com o ligamento, o melhor exame seria a ressonância magnética. Sim, sim. Aqui no caso, você faz um raio-x, que é o mais clássico, até para verificar em termos de fratura, mas se faz também ressonância para verificar a possibilidade de alterações de ligamento, tá? Diga, Angélica. Não quero falar nada. Não? Então, tá Não. bom. Aqui também está falando que não há sinais clínicos nos casos de entorse, e assim, vocês lembram dos que a gente mostrou semana passada? O edema, o hematoma, aquela vermelhidão, né? A pessoa não consegue, na verdade, exatamente, não consegue pisar. Então, Pisar nem no chão. a pessoa fica cheia de sinais clínicos. E após a entorse, o paciente consegue andar perfeitamente? Não, Nossa, Não, essa não é a melhor. consegue. colocar o pé no chão. Tá? Então, na verdade, aqui, né, realmente a questão A que é verdadeira. Parabéns. Pergunta 9. O raquitismo é uma doença óssea caracterizada pela diminuição da mineralização da placa epifisária de crescimento. E a osteomalácia é caracterizada pela diminuição da mineralização do osso cortical e trabecular, com acúmulo de tecido osteoide não mineralizado ou pouco mineralizado. Na verdade, a gente viu isso também, que é aquela deficiência, né? Aquela falta de vitamina e cálcio que faz com que, na verdade, haja fragilidade óssea, tá? Essa frase, inclusive, tirei, foi de um artigo, fala que trata sobre raquitismo e osteomalácia, que justamente trata sobre esse assunto para gente. Então, eu peço para vocês que, em relação ao raquitismo, observe a afirmativa correta. E me falem aí, qual é a frase correta, qual que vocês marcariam? Na verdade, eu falei antes, né? Vocês prestaram atenção? Você falou a resposta. Qual que é a letra? Letra D. Vitamina D. Isso. Letra D de dado, ocorre pela deficiência da vitamina D. E até eu chamo a atenção aqui para vocês, se vocês recordarem, a gente vê isso aqui, a gente viu isso também lá na CMC, na nossa disciplina de sexta-feira, né? Eu lembrei. Eu lembrei também disso aí. Não é? Tá vendo? Eu acho que isso que é bom, que a gente consegue verificar que no conjunto, né? A gente está falando do corpo humano, independente de disciplina, é isso mesmo. Então, aqui é D de dado, certinho. Questão 10, tá acabando, tá, gente? Questão 10. Como funções importantes para o esqueleto, podemos apontar proteção, sustentação e conformação do corpo, local de armazenamento dos minerais e íons, sistema de alavancas que, movimentadas pelos músculos, permite os deslocamentos do corpo, no todo ou em parte, e, finalmente, local de produção de certas células do sangue. O sistema esquelético, com o articular e muscular, constitui o aparelho locomotor. Bem, aqui eu peço para vocês me fazerem a referência dos 3 ossos que formam o braço e o antebraço. Então, aqui é citação. Então, vejamos. O braço. Aqui eu não sei se eu vou conseguir escrever bonitinho, não. O braço é formado por qual peça? Bem na hora, senhor. Isso. Ai, gente, eu não vou escrever, não. Vai ficar horrível. Deixa eu ver. Olha, não. Vou falar daqui. Não, vai ficar húmero, tá bom?
O braço compreendido pelo húmero. Húmero. E o antebraço? Una. Una. Rádio, una. Rádio e una. Rádio Isso e una. mesmo. Rádio e una. Certíssimo, tá? Então, só finalizando. Braço, húmero, antebraço, rádio e una. Isso mesmo. Aqui, coloco até para vocês e enxergarem, visualizarem isso, né? Húmero, rádio e a una, tá? Bem, então, justamente aqui, braço e o antebraço, tá? Bem, pergunta 11. O tecido ósseo é o constituinte principal do esqueleto. Além das funções amplamente conhecidas, o tecido ósseo funciona como depósito de cálcio, fosfato e outros íons, armazenando-os e liberando-os de maneira controlada para manter constante a concentração desses íons no organismo humano. Ok? Me falem, vamos fazer aqui em conjunto. O estudo microscópico do tecido ósseo distingue a substância óssea compacta, olha só, tecido ósseo compacto e tecido ósseo Esponjoso. isso mesmo, Esponjoso? esponjoso. Então, Respondi com medo. substância óssea compacta e substância óssea esponjosa, tá? Bem, B. Os ossos são revestidos externamente por uma camada de tecido conjuntivo, denominado de... Periósteo. Muito bem, periósteo. Eu não perguntei aqui, mas se eu perguntasse a camada interna? Endósteo. Endósteo, isso mesmo, certinho. Então, mas só para não gerar confusão. B, os ossos são revestidos externamente pelo periósteo. Muito bem. São células pertencentes ao tecido ósseo, a gente já até citou elas aqui hoje. Os osteoblastos, que são mais jovens. Os osteócitos e os osteoblastos. Exatamente. Então, olha, osteoblastos, osteócitos, osteoclastos. A matriz óssea é composta por constituintes orgânicos e inorgânicos, exatamente, que é a parte dos minerais, né? Que quando a gente tem ali o fosfato, o cálcio, é inclusive esse o fator que é o grande diferenciador do tecido ósseo em relação aos outros tecidos, né? E que, afinal de contas, a rigidez óssea é tão clássica, né? Gente, e aí... Venho agora falar para vocês a respeito da aplicação da nossa atividade da Oficial 1. Como eu me adiantei em relação à segunda-feira, eu até falei que era para tranquilizar todos, né? Na verdade, aqui vai ser o mesmo esquema, tá? Que a gente falou para a disciplina da segunda. Hoje, quarta-feira, significa que a aplicação da nossa atividade, dessa disciplina, vai ser no primeiro dia de aplicação, que é no dia 22, né? Que é quarta-feira que vem. Então, como que a gente vai combinar? Como eu falei com vocês, na quarta-feira de manhã, eu vou postar a atividade lá no AVA e vou também encaminhar para a Mariana, para ela fazer a gentileza de replicar para vocês, tá? Via WhatsApp. Porque assim a gente consegue contemplar a todos. Quem tiver acesso ao AVA fácil, né? Tem ali, vai ficar lá postado. E de qualquer forma também vou encaminhar para a Mariana, para vocês também não deixarem de ter a oportunidade de verificar a atividade. Também vai ser um caso clínico, tá? É um caso clínico, com depois algumas perguntinhas. Enfim, como eu falei, nada, é mais mesmo para fixação, para vocês trabalharem, para vocês entrarem em contato com o assunto, tá? Enfim, e
isso vai ser na quarta-feira à noite, eu estarei aqui. Então, semana que vem, eu não vou dar aula, nem matéria nova, nada nesse sentido, não. Eu estarei à disposição de vocês para poder tirar dúvida em relação a algum questionamento em relação à atividade, tá? Justamente para vocês não deixarem nada, não perder a oportunidade de tirar dúvida. Não vou, obviamente, ficar dando resposta para vocês, ditando, mas assim, professora, eu fiquei na dúvida disso, possa me esclarecer, enfim, então estarei aqui à disposição, tá bom? E aí, vocês têm um prazo máximo de me entregar até o dia 24, tá? Então, vocês vão fazer atividade. Eu vou postar para vocês na quarta-feira e vocês vão ter até a sexta-feira para poder me enviar, via e-mail, tá? Como eu já falei com vocês anteriormente, é o mesmo esquema. Manuscrito, tá? Ou seja, cada um escrevendo o seu, individual, podem fazer no caderno, tá? Só peço que façam legível, que na hora de tirar foto para anexar no e-mail, verifique que se a foto tá realmente legível, se eu vou conseguir identificar, se eu vou conseguir ler, tá? E que vocês venham no e-mail me indicando o nome completo de vocês, o nome da disciplina, o curso e o período, tá? E o turno, se amanhã ou noite. Então, essas informações são todas muito importantes ali para mim, para mim poder já abrir e sabendo do que se trata. Porque chega uma hora, gente, é muito e-mail que eu recebo, tá? Eu sempre dou a vocês o retorno de recebimento, vocês sabem disso, mas assim, e aí aquela imensidão de aluno, de disciplina, de curso diferente, enfim. Então, só reforçando com vocês, tá? A atividade, e fiquem atentos, por favor. Vai ser quarta-feira que vem. E à noite eu estarei aqui, né, para poder esclarecer, tirar dúvidas de vocês, tá certo? Algum comentário, alguma pergunta? Podem ficar à vontade. É o mesmo esquema, né? Segunda-feira a gente já conversou bem sobre isso. É o mesmo esquema. Como eu falei com vocês, eu estou dando uma atividade pensando em que todos vocês possam vir a ter acesso, até do colega de vocês, que a gente sempre sabe que tem colegas que às vezes têm dificuldade de acessar no momento da aula, enfim. Então, eu elegi esse tipo de atividade porque acabo fazendo a mesma coisa, tendo a mesma língua com todos os meus alunos e sem prejudicar também, às vezes, aqueles que gostariam de fazer e que às vezes não têm oportunidade, porque não têm acesso à internet no momento da aula em si, tá bom? Professora. Diga, Gilson. Boa noite, viu? Diga, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite, pessoal. Obrigada, Gilson. Vai com Deus, boa noite. Obrigado, falou, filho. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tudo bem, vou seguir o Adilson aqui. Boa noite para todo mundo, fica com Deus. Todo mundo. Então tá bom. Vocês agora não são nem ansiosos para saber qual que é a atividade, né? Tá todo mundo. Ó, então. Ansiosos nós estamos, né? Mas são mais tranquilos também, né, Angélica? Eu acho que ficaram mais tranquilos em termos da oficial e no sentido também de já saber como que vai ser, né? Então, ó, os meninos já estão me despachando aqui, me dando uma boa noite. Então, boa noite para todos vocês. Boa noite para Alessandra, para Ana Carolina, para Angélica, para Bianca. Daiane, boa noite. Para Débora. Tchau. Boa noite. Tchau, Daiane. Para Graziele, para o Lucas, para o Matheus, para o Mike, para o Pedro. Boa noite, Pedro. Para a Rayane, para o Rogério. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Até sexta. Com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.